Muito bem, estamos de volta para o quarto bloco desta sabatina com o candidato Paulo Búfalo do PSOL. Ele é candidato ao governo do estado de São Paulo. Lembrando que você acompanha essa sabatina ao vivo na difusora AM 1030. Acompanha também pela internet no www.gcn.net.br e a TV Bem, canal 10 da NET, transmite esta sabatina a partir das 10 horas da noite. Edson Arantes. Candidato, sempre que crimes hediondos abalam o país, como os casos que envolvem Elisa e Mércia, supostamente mortas por seus namorados, ganha força a discussão da adequação das penas no Brasil. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Eu sou totalmente contrário à pena de morte, embora reconheça que o nosso sistema prisional ele já significa uma pena de morte sem estar institucionalizada. Lamentavelmente, esse quadro que debatemos há pouco, de presídios, cadeias superlotadas, destroem a alma e o corpo da nossa juventude. Por isso somos contrários à pena de morte e queremos combater, toda violação de direitos humanos contra todas as pessoas, não só aquelas que os direitos inerentes enquanto ser humano, mas todos os direitos que são violados no nosso país. O senhor acredita que mesmo um autor de crime hediondo pode se recuperar? Sem dúvida. Nós precisamos acreditar nisso, porque como socialistas e libertários, nós somos, por princípio, humanistas. O senhor acredita que a pena máxima de 30 anos também é suficiente? Se o nosso sistema prisional ele puder oferecer a possibilidade de educação, a possibilidade de reintegração social, eu acredito que essa pena ela pode ser suficiente. No entanto, é necessário que nós tenhamos uma reforma do sistema prisional para garantir essa situação. No caso da Elisa, essa moça supostamente morta pelo seu namorado, ela foi morta a pancada, depois ela foi desossada, os seus restos foram jogados para cachorros comerem e provavelmente o que sobrou disso tudo está colocado foi cimentado numa parede qualquer. O senhor acha que quem fez isso é um ser humano capaz de ser recuperado? Não, como princípio humanista, nós acreditamos que as pessoas, por princípio, elas não nascem más, elas nascem boas. Há uma sociedade que trabalha valores, que lhes impõe muitas vezes valores, que vai fazendo com que as pessoas formem-se. Justamente por isso nós defendemos uma sociedade com base em outros valores. Queria dizer, em relação também ao crime hediondo, que há um outro aspecto que precisa ser avaliado nesses crimes, que é o machismo, por exemplo, que impera na nossa sociedade e que o próprio Estado não faz esforço para poder defender a mulher quando ela faz uma denúncia. Acompanhado dessa denúncia e de outras que aconteceram recentemente, houve, por exemplo, mulheres que ameaçadas denunciaram para o Estado e o Estado lavou as mãos. Justamente porque um dos valores ainda presente na nossa sociedade é o valor do machismo. Por isso nós falamos em combater o machismo como iniciativa do Estado, garantindo o direito da mulher, garantindo a preservação da sua segurança e da sua qualidade de vida. Então é isso que o Estado precisa olhar. Candidato, o senhor defendeu que o homem nasce bom e que é um conjunto de valores que eventualmente deturpados o transformam em outra coisa ao longo da vida. Mas países socialistas como Cuba ou a Coreia do Norte mantêm sistemas prisionais por longo prazo e também penas de morte. Né? O que deu errado nesses lugares, se o homem nasce bom e o sistema socialista? Então, não há modelo socialista que seja transplantado para outra situação. Nós somos defensores, assim como Florestan Fernandes, Paulo Freire, nós somos defensores da Revolução Brasileira. Então, nós avaliamos que, a partir da nossa cultura, a partir dos valores impostos à nossa sociedade, nós precisamos fazer
fazer esse processo e conduzir para uma construção societária que aponte para o socialismo. Se eu tivesse aqui que apontar qual o modelo, então, que nós adotaríamos? O modelo que durou pouco tempo, mas foi na Comuna de Paris. Agora, o que eu tenho a dizer é que, em contraposição a isso, não é possível a gente olhar para o capitalismo e achar, por exemplo, também que ele deu certo nesse aspecto. Porque é justamente ele que prega esse valor da intolerância, prega o valor da concorrência a qualquer custo e acaba levando a isso. Candidato, o debate sobre o avanço das drogas ilícitas como a maconha e a cocaína, e especialmente o crack, é intenso. Há quem defenda a liberação do consumo de algumas drogas como meio de combater e enfraquecer o tráfico. Qual a sua opinião sobre o tema? Bom, primeiro, que o processo de criminalização do usuário de drogas, ele não está sendo eficaz para que a gente reduza o uso de drogas ou as novas tecnologias que geram outras drogas. Então, em primeiro lugar, é preciso combater o fabricante dessas drogas e é preciso combater o grande traficante que vive com os recursos dessa comercialização. E para isso nós precisamos de inteligência na polícia e precisamos enfrentar essa situação. O usuário dessas drogas, ele precisa ser tratado como um caso de saúde pública e, portanto, garantindo não novos manicômios, modernos manicômios, onde se aprisiona esse usuário, mas nós precisamos garantir a redução de danos, portanto, uma proteção para que permita, nesse processo de transição, em que ele se emancipa para sair das drogas, que ele não acabe adquirindo uma doença, que ele não acabe, nesse processo, se destruindo fisicamente. Em segundo lugar, dar o atendimento para que ele possa buscar a desintoxicação, a superação desse vício, como saúde pública. E em terceiro, garantir políticas sociais que permitam ele ter outras possibilidades. Nosso jovem, ele está sendo expulso da escola. Acabei de dar o dado aqui, 16% de redução de matrícula no ensino médio. Então não há outra possibilidade. Então as nossas periferias são espaços onde essa juventude precisa ter acesso à cultura, à educação, para que ele tenha a possibilidade de não ser assimilado para o mundo das drogas, do tráfico e acabar como Mas, candidato, no Brasil ninguém pode ser obrigado a ser tratado contra a sua vontade, né? A pessoa sempre pode, a qualquer momento, dizer não quero e continuar nas drogas. Como é que vai fazer isso? O senhor acha que só no convencimento é suficiente? O senhor consegue convencer um dependente químico a se tratar? Não se trata só de um convencimento. O que eu estou dizendo aqui é que preciso ter um tratamento, que é um tratamento intersetorial, que envolve a questão da saúde mental dessa pessoa. E nós avançamos demais, quer dizer, nós temos referência, nós somos referência em tratamento de saúde mental internacionalmente, avançamos, saímos do manicômio, então há capacidade na saúde mental, há métodos na educação desenvolvido para acolher, há então especialistas e há tecnologia desenvolvida para poder levar esse jovem, esse adolescente, esse adulto até a superação. E aí a criminalização desses setores tem sido discutido não só por setores da esquerda. Eu vinha comentando com os nossos militantes no carro, a Associação dos Juízes pela Democracia, eles têm discutido, inclusive, a falência da criminalização adotada desde os anos 60 no combate às drogas. E é uma análise dos próprios juízes brasileiros, né, nesse sentido. Plínio de Arruda Sampaio, candidato a presidente pelo PSOL, disse que não vê mal nenhum num baseado. O senhor concorda com ele? Olha, é nesse sentido. Plínio de Arruda fala exatamente isso, porque ele justamente defende a descriminalização desse processo e o tratamento dessas pessoas como o seu direito, né, de acabar tendo acesso a isso e ter políticas públicas que permitam a superação disso e ele largar o seu vício. É nesse sentido que o Plínio fala na questão do baseado. Candidato, qual é a opinião do senhor sobre o projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões e castigos físicos em crianças e adolescentes? Olha, tive minha militância desde o princípio, antes de ser vereador lá na cidade de Campinas, minha militância sempre foi ligada à questão da infância.
fui um dos formuladores, ainda muito jovem, que ajudei a formular ideias ali que foram remetidas e acabaram consolidadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sou um defensor da implementação do Estatuto e avalio que esse projeto de lei ele precisa ser implementado, ele precisa ser levado à tona, porque, na verdade, o princípio fundante desse projeto é a ideia de nós propiciarmos uma cultura da tolerância, da educação, da acolhida, em detrimento dessa cultura da violência, do adulto que impõe a sua posição. Então é isso, eu sou um defensor desse projeto. O senhor não acha que palmada e o espancamento, às vezes tratados como coisas semelhantes, são completamente diferentes? Uma palmada corretiva não é nunca admitida, na opinião do senhor? Veja só, feliz ou infelizmente, nós não temos um medidor da nossa força aqui. Nós somos tipos físicos diferentes. Aqui na sala, os ouvintes sabem do que eu estou dizendo, vocês aí são tipos físicos diferentes e nós temos forças diferentes. Então não há medidor. E é justamente por isso, e para combater inclusive os excessos, que precisa atacar a raiz do problema. Por isso traz o debate para a questão da palmada. O senhor nunca apanhou? Não, sem dúvida, mas não é por isso, nós não precisamos tomar veneno para saber que ele mata. Eu apanhei, mas enfim, eu não quero essa cultura de intolerância com o meu filho. Mas foi ruim? O senhor traz algum trauma disso? Foi ruim ou o senhor acha que foi necessário? Não, eu acho que não foi bom para mim. Meus pais optaram por isso. Agora eu, na opção pelo meu filho, eu quero educar de uma outra maneira. Então eu evito e não dou as palmadas. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste quarto bloco da Sabatina com o Paulo Búfalo, do PSOL. Daqui a pouco, o quinto bloco com perguntas específicas para o candidato. A gente volta já.